Olá, empreendedoras! Mais uma vez aqui com o Portal Sou Mulher, o nosso podcast. Gente, hoje temos convidada muito especial. É a doutora Adriane. Via Piana Bossa. Via Piana Bossa. Gente, eu estou encantada que nós falamos nesse momento que conhecimento é vida. Ninguém vai tirar isso de você. É tão encantador que a gente traz, assim, informação que muda a vida. Você traz a informação que te deixa em paz, que te deixa com conhecimento. E conhecimento é tudo que a gente busca, né, doutora Adriane? Conhecimento é liberdade, liberdade e poder. e poder. Olha o que a gente vinha falando para vocês. A empreendedora que está com dificuldade em ter saúde, é uma integração com a saúde e o empreendedorismo, porque precisa integrar tudo isso. Nós precisamos buscar respostas para o que a gente, né, traz aqui de dúvidas que nós temos diante de tudo que vem acontecendo. Nós estamos indo para a quinta dimensão e ninguém tem noção nem da terceira. A quinta dimensão não é um lugar, gente. É uma frequência. É um magnetismo. É tudo que você tem além do que você imagina. E a doutora Adriane, ela trouxe para a gente do Instituto Abrabil, que ela vai contar tudo e não vai esconder nada. Não. E também do Instituto Par Magnético. Conta tudo para a gente, como é que você começou, profissionalizando as pessoas, juntando todo mundo, porque precisamos ter um alinhamento, né, de todo esse conhecimento. Conta pra gente o que você começou, doutora Adriane, o que você fez? Contar um pouquinho da minha história? Isso! Então, vamos lá. Bom, como mulher, eu acho que todas nós temos uma tendência à busca de ser. E eu me formei como fisioterapeuta, trabalhei com a geriatria em Florianópolis durante 7 anos. Depois, a gente migrou para buscar o autoconhecimento. Moramos alguns anos em Campo Grande. E em 2014, a gente se mudou para o Paraná, Cascavel, aonde começou a história do Instituto Paramagnético. Então, vou contar um pouquinho. Ela falou de magnetismo, né, Vera, sobre a quinta dimensão, esse estado de consciência, de frequência. E ali, quando a gente chegou em Cascavel, o meu marido teve ele tinha enxaqueca há 20 anos e tinha tratado com inúmeras coisas. E um amigo chegou e entregou 2 ímãs para ele. E falou que era para ele dormir com aqueles ímãs, com o magnetismo. E o Clóvis colocava os ímãs, colocava na cabeça, colocava no peito, colocava nas costas. E de manhã os ímãs apareciam em outro lugar. E com alguns dias de aplicação dos ímãs, ele acabou vindo para mim dizendo, Adri, não tive mais dor de cabeça. E até hoje ele não tem. Você sabe que eu tô com uma sobrinha que eu até vou mandar esse vídeo para ela, porque ela tá sofrendo tanto, já fez ressonância, já fez tudo quanto é exame e não consegue achar nada. Graças a Deus é que, assim, não apareceu no exame, porque se aparece já no exame tudo isso. Então, quem tem enxaqueca, que atrapalha o seu trabalho, atrapalha a sua vida, né, no geral, porque ter dor de cabeça todos os dias, dor que você tem que ficar no escuro. No escuro, o Clóvis ficava no escuro. Tem que ficar acamado, às vezes, não consegue falar com as pessoas. Deve ser muito difícil lidar. Às vezes chegava em casa e tinha que ficar 3 dias, às vezes, sem fazer nada, para até a enxaqueca passar. E medicamento, fez vários tratamentos convencionais e nada resolveu. E aí eu, como fisioterapeuta, olhava para aquilo e falava dos ímãs. Será que os ímãs têm poder de tratar a saúde, tirar a dor de cabeça assim? E aí ele começou a me mostrar alguns vídeos. E eu assisti num dia de manhã, a gente toma chimarrão, né? E aí no dia de manhã a gente estava ouvindo um vídeo do Dr. Isaac Góes Duran, que desenvolveu a técnica de uma prática magnética chamada biomagnetismo medicinal. Olha que legal. Muito legal. E aí eu olhei ele falando de pH, regulação de lugares do nosso corpo que estão em desequilíbrio bioelétrico, de pontos do nosso corpo que podem ter disfunções do magnetismo. E eu falei assim, como fisioterapeuta, eu olhei para aquilo e falei, entendi o que ele está falando, faz sentido. E aí eu me interessei em querer estudar para saber o porquê que o Clóvis tinha melhorado. E comecei a acompanhar ele e o amigo dele a aplicar ímãs em outras pessoas. E aí eu olhava para aquilo e falava, será que isso vai dar certo? E via as pessoas melhorando.
E outra situação que me chamou a atenção, como fisioterapeuta, a gente, na fibromialgia, que foi assim, onde eu tive o boom, né? Porque os pacientes de fibromialgia, a gente precisa pilotar a inflamação. Uhum. Você não tem cura, né? Você tem períodos onde você tá melhor, onde tá pior. E eu testei os ímãs. A inflamação, quando você detecta, ela é inflamação no nervo, ela é inflamação num órgão, ela é inflamação no intestino. É tudo, né? É tudo. E às vezes até nas emoções. Uhum. Não que as emoções inflamem, mas o emocional afeta o bioquímico. Então, eu apliquei os ímãs em pacientes de fibromialgia. E o resultado é incrível. Eu falei, meu Deus, mas isso outras pessoas têm que saber. E aí, naquela época, 2015, 16, 17, o Brasil não tinha ainda material sobre o biomagnetismo medicinal. O que vinha para cá era muito rudimentar e os ímãs eram encapados com um corinho, de forma simples, colada, cortada a tesoura. E o Era tudo muito artesanal. Artesanal. E o meu marido tinha uma injeção plástica. Então, ele falou, eu posso produzir ímãs industrializáveis, atóxicos? E eu falei, olha, se for fazer, tem que fazer de acordo com as normas da Anvisa, para poder entrar em hospital, porque isso é para tratamento de saúde. Uhum. E aí, eu fui fazer o curso com o criador da técnica, enquanto o Clóvis começou a produzir os ímãs. Olha que interessante. E aí, eu trouxe o material, e o Dr. Isaac Góes Duran, ele é um empreendedor, e colocou isso na mente dos alunos que ele ministrou o curso. Então, ele disse que toda família deveria ter um biomagnetista, para que nenhuma mãe morresse no colo de um filho, como ele viu a mãe falecer por um câncer de útero. Nossa. E aí ele descobriu, né, com o desenvolvimento do biomagnetismo medicinal, que a mãe dele não tinha um câncer verdadeiro. Ela tinha outras disfunções bioelétricas, magnéticas, que talvez se ele tivesse resolvido com os ímãs, ele não teria perdido a mãe. Então ele começou a desenvolver a técnica e eu entendi o que era essa medicina. E aí eu falei, eu vou ensinar, vou ajudar esse homem para que cada família tenha um biomagnetista. Esse biomagnético, eu tô te perguntando isso porque a minha mãe faleceu em 2017 e ela me explicou como que era a sensação da morte. Puxa. Gente, nós tivemos uma conversa tão rica ali. Eu falei, mãe, como é que é tudo isso? E eu e minha mãe, a gente se dava muito bem. A gente, assim, tinha verdade entre as duas, né? Que lindo. Então, a gente não escondia nada uma da outra. Então, eu falei, mãe, você tá preparada? Ela falou assim, não sei. Ela falou, ela me chamava de Fia. Ela falou, Fia, o meu corpo tá separado da cabeça. Ah, certeza. O corpo não tem energia. Uhum. Olha, se eu tivesse conhecimento disso, eu fui conhecer o biomagnetismo bem depois, com uma amiga que também buscou socorro, mas o dela, a doença já estava muito avançada. E aí não teve o recurso. Mas a minha mãe falou que é realmente uma questão de energia. Ela falou, a mãe tem energia só na cabeça. Ela falou, é muito estranho, o corpo não responde. O corpo não responde, era isso que eu ia dizer. Eu vivi isso com meu pai. Meu pai ficou 8 meses em casa com câncer terminal e, como você falou, né? Às vezes a pessoa chega para fazer um tratamento, para aplicação dos ímãs, do biomagnetismo medicinal, e a doença já está bem evoluída, já tem degeneração na célula. Uhum. Então, a gente nem sempre tem tempo de reverter o quadro antes da pessoa ir a óbito. Então, eu perdi meu pai. E eu vi o meu pai, apesar de ter ido a óbito por conta do câncer, que os ímãs tiravam a dor. Então, ele partiu. A minha mãe sofreu com muita dor. Aí tem que ir para morfina. Pois então, eu tava são questões, assim, muito tristes, né, muito Adriane? triste. Tava contando antes que o meu pai... um dia eu precisei dar morfina para ele, que foi quando a gente saiu do hospital, que o médico falou assim, vai a óbito daqui 30 dias. E não tem mais o que a gente fazer por ele. Então, deu acolhimento em casa. Então, naquele dia que a gente saiu do hospital, ele estava sofrendo movimento, até no carro, sair para a cama, né, de casa. Então, eu dei morfina para ele. Mas, se não, eu cuidei do meu pai com os ímãs. E continuei ministrando os ímãs e também dava as aulas, né? Eu sou professora, pesquisadora de biomagnetismo medicinal desde 2019. Me fala tudo, porque tem uma lista de coisas aqui. Você me fala todos os itens, porque é importante as pessoas saberem que se profissionalizar também para atender as pessoas. Claro. E a gente daqui a pouquinho vai dar spoiler aí da Expo Quantic,
Ela é uma das nossas convidadas, palestrante. Ela vai ministrar, acho que até curso, né? Você Vou tem ensinar a questão como aplicar nas prática. ímãs, certeza. Aí depois você vai contar pra gente, porque dando spoiler, né, da Expo Quântica, que seria interessante Muito bom. para as pessoas saberem o que vai acontecer lá. Então, continua. Você como professora... Então, isso foi 2019. Então, 2017, eu comecei já a ensinar. Mas era rudimentar, ensinava através de um departamento da indústria, né, que produzia os ímãs, que era par magnético. E viajava o Brasil inteiro ministrando os cursos, levava os ímãs e fui formando pessoas. Nós já tínhamos umas 600 pessoas formadas, e aí veio a necessidade de ampliar, de profissionalizar. Exatamente. Para profissionalizar, a gente não pode ficar só nos cursos livres. A gente precisa dar condições para as pessoas entenderem a técnica como um todo. Então, a gente fez parceria com a Faculdade de Engenharia. Primeiro, a FGE de... Não, perdão. Primeiro, a FATEC de Curitiba. Depois, a FATEC nos deu de herança para a FGE de São Paulo, que é a Faculdade de Engenharia, Governança e Educação de São Paulo. E aí, nasceu a necessidade da gente abrir uma empresa, que é o Instituto Parmagnético. Então, a gente abriu a escola, já tinham 600 alunos ali que iam com a gente, então ela já nasceu grande, né? Olha que lindo. E hoje a gente tem milhares de alunos formados em diversas terapias magnéticas. Então, eu comecei com o biomagnetismo medicinal, depois... desenvolvi uma técnica que é o desbloqueio emocional magnético, que ele veio da medicina tradicional chinesa, junto com uma terapia americana. Você é doutoranda também, né? Sim, sou doutoranda em naturopatia clínica. E aí, juntei as duas técnicas e formei uma terapia para a gente tratar a parte emocional dentro do nosso campo informacional. Então, nós não somos psicólogos, nós não ficamos abrindo o baú do trauma, da dor da pessoa, mas a gente vai lá buscar com a terapia de DEM. Então, já são duas terapias, né? O biomagnetismo e o DEM, que são magnéticas. E para isso também precisa ter um conhecimento da questão psicológica, eu acho até que precisa. Precisa, certeza. Da questão médica, porque você vai ter a frequência dos órgãos, como é que utiliza. Então tem que ter conhecimento, gente. Isso não precisa ser assim, vou amanhã sair fazendo, colocando magnético nas pessoas lá. Não, tem que saber o que está colocando. Mesmo porque se a gente aplicar o polo sul de um ímã sobre uma célula cancerosa, essa célula se prolifera. Ou seja, você pode fazer um câncer crescer. Olha que absurdo. E nós temos olha que o fazer, risco. Olha o risco. Tem que ter conhecimento. Tem que saber o que está fazendo. Então, aí a gente montou a pós-graduação em biomagnetismo. Isso vai denegrir também a imagem do profissional. Dos terapeutas que leva e tudo da a sério. terapia em si, né? Aí a gente montou o programa de pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde. Então, nós temos hoje 150 especialistas formados, estamos na 4ª turma, indo para a 5ª turma. E isso abriu portas para os estudos científicos. Então, quando a gente fala em magnetismo, nós já temos, Vera, mais de 30 mil estudos publicados que falam sobre a atuação dos campos magnéticos. Eu vi sobre a quantidade de artigos que você tem publicado, fiquei encantada. Tem mais de 50. Mais de 50? E a gente conquistou uma publicação agora, há poucos dias, que foi para nós um marco. A gente publicou na revista de medicina da USP, na revista, um caso de hepatite autoimune tratado com biomagnetismo medicinal. E isso vai mudar para nós, biomagnetistas, a credibilidade, aonde a gente vai poder conversar com os outros profissionais de saúde e mostrar, olha, a ciência tem embasamento, né? Apesar da gente trabalhar com uma questão o magnetismo, né, que é uma força da natureza, que é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta e é uma preciosa. Força invisível, né? Que tem polo que atrai, polo que repele, ou seja, tem uma energia quântica que move os campos magnéticos, e nós somos magnéticos. Nós somos seres magnéticos. Nós temos átomos, nós temos moléculas, dentro desses átomos, né, nós temos os elétrons se movimentam e geram o nosso campo eletromagnético, que tem gente que chama de aura, tem gente que chama do campo dos chakras, energia vital, né, onde tem os meridianos também da medicina tradicional chinesa. E esse magnetismo, muitas vezes, quando ele está disfuncional, é o que faz a gente ficar com doença. Muitas vezes a gente vai lá no cardiologista,
né, fazer um exame do nosso coração e ele fala, você tem uma disfunção elétrica no coração, arritmia. É porque os eletrodos, eles são elétricos. São elétricos. E como é que você detecta isso num aparelho e você vê a corrente elétrica? E o que você vai fazer com isso? As pessoas leigas não imaginam que você tem uma eletricidade no corpo. E tem, né? Nós temos eletricidade estática aí que precisa ser ajustada. Você sabe que uma célula cancerosa, ela tem na membrana da célula, né? Ela diminui a voltagem elétrica da membrana da célula. Nossa, que interessante isso. Uma célula normal, ela tem ali de 40 a 60 milivolts e ela precisa dessa energia elétrica para poder fazer as trocas entre o cálcio, o potássio, né? Fazer as substâncias químicas entrarem e saírem da célula. E a célula cancerosa, ela perde eletricidade. Na verdade, hoje a gente percebe que ela não perde só eletricidade, ela perde magnetismo. Porque não existe eletricidade sem magnetismo. Então, muitas vezes você vai lá e faz o exame e tem arritmia. Aí, tem um problema elétrico. Ok, mas antes da eletricidade, por que não pesquisar se não tem um problema magnético? Então, hoje... E o nosso coração, ele é um produtor de campo eletromagnético. Oxe, o maior órgão, né? Produtor. Então, olha só, quando você está apaixonado, você sabe que seu coração fica magnetizado totalmente, né? E atrai coisas boas. Quando você tem ódio, ele atrai coisas ruins, repele o bem e Mas atrai coisas se a ruins. gente conhece uma pessoa pela primeira vez, pode ter sido até de vídeo. Quando você abraça a pessoa, quando você tem esse contato, que energia que muda, o olho brilha, você vê a pessoa, né, te olhando o olho no olho, aquilo arrepia. Aquilo é gostoso. Então, quando essas sensações, o que elas trazem pra gente, ela é uma sensação muito boa. Ela é uma sensação de paz mesmo, de você buscar, olha, tô no caminho certo, fazendo a coisa certa. Eu acho que a feira veio para unir essas pessoas. A Expo Quant, que eu estou percebendo que está chegando gente assim de um nível tão alto, né, de conhecimento e de magnetismo, que eu acho que depois que a gente passou por aquele período de pandemia, que muitas coisas surgiram, trouxe para a gente essa proximidade de conhecer, né? Acho que foi a busca, né? A busca de todos nós. Então, foi o momento certo. Eu até percebi que na primeira edição, as pessoas ainda me perguntavam, nossa, Vera, o que é isso? Eu não sei se seu quântico. Trazer essas informações e essas pessoas que a gente tem quase que se conectado por... Né, afinidade mesmo. Então, tem sido tão importante saber sobre isso. E esse teu trabalho, ele explica muito tudo isso. E quando as pessoas querem entender o que acontece, você tem esse conhecimento e você não fica com ele guardado para você. Você expande isso. Olha que espetáculo. Não volta mais para o nível inferior. Não volta, né? Não. Você não consegue pensar mais nas coisas. E quando a gente conhece uma pessoa que você não tem afinidade, essa pessoa não te traz esse conforto, você repele. Olha como é magnetismo. Tem pessoas que a gente não consegue conversar. Elas não entendem, não conectam. Elas não entendem, os interesses são outros. Então, você começar a saber como isso acontece através das dores. Porque se você sente uma dor, é que você vai buscar o que é aquilo. Toma um medicamento, aliviou a dor. Mas e a causa? Onde está a causa, né, de tudo isso? Como que as pessoas não pensam o que está causando isso? É o que eu investiguei com essa minha sobrinha, né, que é a Jéssica também. É um amor de pessoa, uma menina viva, né, com 2 filhos. Jéssica, você está passando por algum problema? Você tem isso, você tem aquilo? Não, tia, isso não. Tá tudo certo. Mas não tá tudo certo, você tá com uma dor muito forte. Essa dor pode trazer riscos, né? E quando você vai colocar, por exemplo, um magneto para poder detectar isso, e ela realinha essa energia e melhora e a dor de cabeça desaparece, parece mágica, parece que a pessoa está vivendo um outro... As pessoas falam isso, Vera. Meu Deus do céu, isso é magia? Não é magia, Isso é física, né? É física, é biofísica. Biofísica. Certeza. Olha que espetáculo. Então, assim, todas essas questões de você trazer
de informação, e a gente vai ter um momento de prática, né? Como é que você vai praticar isso? Eu sei que pode fazer à distância também. Sim. Pelo que eu conheci, eu até participei de um momento para essa minha amiga, e eu não sei se a minha energia era tão boa, ela melhorou muito, mas estava com a doença bem avançada, e eu acompanhei ela de perto, sabe, para dar aquele apoio e tudo. Eu fiz tudo o que eu podia, e até mesmo o que eu não precisava ter feito, eu fiz. Então, eu fiz essa questão do magneto à distância, que eu sei como que pode isso. Pode, né? Pode. Estamos no mesmo planeta, é físico isso. Explica pra gente isso, Adriana. Eu tenho, assim, interesse em saber mesmo. Certo. Então, vamos falar de ciência dentro desse processo todo, para que a gente consiga entender como que nós nos comunicamos. Se a gente pensar, eu posso encaminhar um livro pelo meu celular, um PDF de um livro lá para o Japão, não é? O planeta Terra, ele está todo conectado. E nós atuamos por afinidade vibratória. Nós temos a ressonância, né, que é um fenômeno magnético, elétrico, que faz com que as coisas vibrem em sintonia. Então, muitas vezes, nós biomagnetistas, nós não conseguimos atender um paciente no nosso consultório, porque esse paciente, ele está numa outra cidade, longe da gente, não tem um biomagnetista até o mesmo lá, outro país. até mesmo em outro país, ou ele está na UTI, e a gente precisa acessar esse campo eletromagnético, esse biocampo dessa pessoa, tanto para tratar a parte emocional, quanto para tratar a parte biológica. Então, nós temos uma técnica, né? O Dr. Isaac Góes Duran, quando ele descobriu e começou a desenvolver o biomagnetismo medicinal, ele atuava aplicando os ímãs no organismo das pessoas. E aí ele estava atendendo uma médica cardiologista, e essa médica estava tentando entender como é que funcionava esse processo de equilibrar os campos disfuncionais, né, dentro do corpo. E o Dr. Góes estava explicando para ela, daí ela falou, nossa, mas isso tudo é informação, Dr. Góes. Hoje em dia, né, nós temos estudos que você pode pegar uma célula, colocar no microscópio, e fizeram essa experiência, né, colocaram a célula no microscópio e levaram essa célula a 2 quilômetros de distância do doador. E aí eles começaram a testar, tiraram a água, deixaram o doador da célula desidratado. Pois a célula lá no microscópio, ela murchou. Olha que interessante. Ou seja, a célula tá lá longe. Aí começaram a trabalhar, hidrataram a pessoa. A célula hidratou. Como assim que ela hidratou? Como que ela isso está acontece? no mesmo alinhamento do campo biofísico. Na mesma frequência, na mesma vibração, em sintonia. Igual quando a gente vai mandar um livro lá para o Japão. A gente pega uma frequência, o número do telefone da pessoa que está lá no Japão e encaminha aquela energia. Então, sabendo disso, e outros estudos também, tem vários que a gente poderia citar, né? Mas eles começaram a testar as emoções. E quando emoção é substância bioquímica, né? Quando a gente tá com raiva, a gente tem ali a testosterona, a gente tem a adrenalina. Quando a gente tá com medo, né? Tem mais cortisol. Dizem que uma gota de saliva de uma pessoa com ódio, com raiva, mata 300 pessoas. É verdade. Uma gota, se ela for... É verdade. Quanto maior a raiva, né? Mais letal. Pois então, testaram isso e perceberam que o mesmo bioquímica do corpo respondia lá dentro da parte mínima da pessoa, que é uma célula, à distância. Então, os dois, né, o Dr. Góes, médico, fisioterapeuta, acupunturista, ela, médica, cardiologista, eles estavam ali conversando, e daí ela falou que ela tinha alguém que estava na Itália, os dois estavam no México, o Dr. Góes e ela, que estava com síndrome de Guillain-Barré. E aí, o que o Dr. Góes fez? Síndrome de Guillain-Barré, explicou o que era dentro da visão do biomagnetismo medicinal, tem um vírus, precisa aplicar os ímãs em tal lugar para tratar a síndrome, eliminar aquele patógeno através do estímulo do sistema imunológico. E aí ela falou, mas se nós estava aqui falando que tudo é informação, por que a gente não pode tratar esse campo informacional dessa pessoa que está à distância? Pois ele, sem saber da ciência nenhuma, colocou ela na maca e chamou o nome do paciente que estava lá na Itália, que era o parente da médica.
E o organismo, porque nós biomagnetistas, a gente trabalhamos com testes cinesiológicos para a resposta de identificação de emoções disfuncionais, sentimentos, percepções e também desses campos, desses micro-organismos, né? Os vírus, parasitas, fungos e bactérias. Então, ele usou esse teste cinesiológico e chamou o nome daquela pessoa à distância e o corpo da médica respondeu. Respondeu pelo outro. Deus. Respondeu Então, aconteceu comigo. É isso, aconteceu contigo. Então, você serviu de uma antena, como um roteador de Wi-Fi que a gente tem na nossa casa. Nossa, na minha vida já fui roteadora. E a gente chama de antena essa pessoa. Então, a gente utiliza um organismo vivo para que a gente possa receber a informação do paciente que está à distância através desse corpo. E a gente aplica os ímãs, então, nessa antena. Naqueles lugares que ele precisaria. Isso mesmo. E aí, passou 10 dias, o parente dela começou a melhorar. E ele veio para o México e falou, eu quero fazer ciência disso que você fez comigo. Nossa, porque que legal, eu me tratava e não melhorava, estava com o processo convencional de tratamento e não melhorava. E depois daquele atendimento, eu melhorei. Ele tinha dificuldade nas pernas, dificuldade respiratória, muita dor de cabeça. E aliviou os sintomas como se fosse mágica, né? Como se fosse um milagre. Como se fosse um milagre. É. Então, o Dr. Góes, a partir disso, começou a estudar a física quântica em si, a mecânica quântica, para entender como que acontece esses processos. E ele, no final da vida dele, ele descobriu algumas coisas que os russos, né, têm estudado muito, que é a comunicação do nosso DNA. Ou seja, isso que eles fizeram lá no laboratório, colocaram a célula de um paciente lá longe e testaram, os russos, em algumas pesquisas, e também um outro grande cientista que morreu na pandemia, que é o Dr. Luc Montagnier, que foi quem recebeu o prêmio Nobel da descoberta do HIV. Então, Dr. Luc Montagnier e mais esses cientistas russos buscaram entender como que o nosso corpo se comunica, como que o nosso DNA é telepático. E é mesmo, ele é telepático. Eu consigo acessar as informações do meu paciente que está à distância. Aplico os ímãs aqui numa antena e com a minha intencionalidade terapêutica eu encaminho essa informação para aquele corpo que está adoecido, que é o meu paciente que está à distância. E tem uma pacientinha, eu vou contar um caso, né? Não, pode contar, a gente gosta. Eu tinha uma moça que eu atendia que era do Rio Grande do Sul. Eu moro em Cascavel, no Paraná, ela era do Rio Grande do Sul. E ela já tinha feito o atendimento com os ímãs presencial, mas o biomagnetista que morava na cidade dela se mudou. E aí ele não conseguia mais atender, e ela me chamou no WhatsApp, eu fiz o atendimento para ela, tratei ela de um problema que ela tinha ovário, útero. Daí ela foi morar em Portugal. Chegou em Portugal, ela, não sei se era o clima, alguma coisa, ela começou a ter dor de ouvido. Daí ela me chamou de novo para fazer o atendimento. Eu em Cascavel e ela em Portugal. E aí eu falei para ela, olha, vou te atender tal horário. Só que pelo fuso horário, ela já estava dormindo, né? E eu acabei atrasando o atendimento dela. E aí ela, de madrugada, ela acordou e me mandou uma mensagem. Adri, você me atendeu, porque eu tive que levantar para ir no banheiro. Olha que porque a reação fisiológica, a primeira reação fisiológica quando a gente aplica os ímãs é colocar o rim para funcionar. O biomagnetismo ele é muito bom para equilibrar o pH sanguíneo, né? Dar oxigenação para as células sanguíneas e começa a desintoxicar o corpo. Então, o nosso rim, ele é o nosso filtro, né? A urina chega a ficar mais escura, com um cheiro diferente. E ela sentiu, pelo cheiro da urina dela, que eu tinha acabado de tirar os ímãs do corpo dela e mandou mensagem. Olha que Mas coisa eu não falei para ela. E no outro dia eu peguei o celular e falei, mãe, olha só, você foi a antena da fulana de tal, a gente atendeu ela tal horário, lá em Portugal, tantas horas, foi a hora que ela encaminhou a mensagem no meu celular. Mas você necessariamente precisa de um corpo vivo. As pessoas têm que entender, porque vamos supor que esse terapeuta que ela conhecia, talvez ele não tivesse essa habilidade de atender à distância. Você vê como é importante conhecer. Então, por quê? Ele trabalhava com o que o Dr. Góes chama de nível 1 do biomagnetismo.
O nível 2 do biomagnetismo, que é um estudo mais evoluído, mais avançado, é onde a gente tem a bioenergética, não é mais só magnetismo, é energia, você trabalha com a energia. Então, ele não atendia pela bioenergética, só atendia com o nível 1, só a aplicação dos ímãs no corpo. Mas aí fazia diretamente. Diretamente no corpo. Então, eu preciso, para atendimento à distância, de um outro organismo vivo, que pode ser o meu como terapeuta. Então, tem muitos biomagnetistas que são terapeutas e antena ao mesmo tempo. Pode também? Pode, então a gente não aplica... sabia desse detalhe. Sim, aplica os ímãs no nosso... Nossa, gente, quanta coisa interessante, coisa né? linda, né? Isso é quântica, né? Isso é quântico. A gente vê pelo estudo das abelhas, que pela aerodinâmica que elas têm de volume de corpo com a asa pequenininha, qual é o campo dela vibracional. Sim. Parece que quando uma abelha está vibrando aqui, ela tem a mesma frequência no Japão. Uhum. A mesma frequência. A mesma frequência. A mesma. Gente, que seria Isso o quê? Os 528 Hz. Só uma curiosidade. Como é que a gente consegue saber, por exemplo, as frequências dos órgãos como parâmetro de estar saudável e o órgão que está adoecido? Boa. Porque essa é uma dúvida de muita gente. Como é que eu sei se ainda está no campo biofísico, ele ainda não atingiu o campo físico do órgão, ele já muda essa frequência. Então, assim, tem padrões de frequência, como o estudo do exame de sangue, como as pessoas conseguem detectar alguma coisa. Ah, não, meu sangue está mais ácido, a minha urina está mais ácida, então tem um número lá. Existe um fator de exames que vocês colocam? Podem. Certo. Explica pra gente como é que funciona isso, porque eu acho que é uma das coisas que mais as pessoas têm dúvida, né? Como é que eu sei que tá bom ou ruim? Certo. Então, nós temos o nosso parâmetro é o próprio organismo. Nós temos o teste cinesiológico para medir a quantidade de disfunção. Mas para medir a quantidade de disfunção, a primeira coisa que a gente tem que saber como terapeuta é o que é normal. Exatamente. É o que é normal, Essa né? é a minha dúvida. É o padrão, qual né? é o padrão que você segue para ter? E como é que calcula isso? Porque eu tenho interesse mesmo em conhecer. Certo. Então, olha só. Quando a gente é lá um óvulo e um espermatozoide que está longe um do outro, que não tem ainda a conexão física, a gente não é um ser, né? A gente é uma parte de um ser, uma outra parte, que pode juntar um ser juntando espermatozoide e óvulo. Imagina só que junta duas células diferentes, um espermatozoide e um óvulo. Dizem que é quase uma explosão atômica, né? É, certeza. Só não tem como medir isso, né? E você, de duas células, forma uma. Essa uma vai multiplicar, né? E, de repente, aquele conjunto de células iguais, uma célula fala assim, agora eu vou virar um coração. Agora eu vou virar um pâncreas. Isso a gente andou estudando, porque... Mas como é que identifica isso, né? Isso. Então, com frequência diferente. Com frequência diferente, porque eu não posso dizer que o meu pâncreas vai ter a mesma frequência do meu estômago, porque tem função diferente, a célula é diferente. Como pode parte isso, né? Vê que coisa incrível, né? Aquela célula que coisa mais linda isso. vai virar, vamos dizer, a nossa glândula pineal, que tem que produzir a melatonina, né? A nossa glândula pineal, ela tem uma função, então ela tem que ter uma vibração, uma energia, uma frequência, uma expressão gênica de um pedacinho do nosso DNA para produzir a melatonina. A glândula pineal não pode produzir insulina igual o pâncreas, porque senão ela não seria pineal, ela seria uma célula do pâncreas. Fora que ela é um cristal, né? Que tem vida. Nossa, é louco o negócio. Coisa Nossa, então, que coisa linda. Para nós, biomagnetistas, quando a célula, ou o tecido, ou o órgão está no seu estágio de energia normal, nós buscamos o ímã, aplicamos o ímã na pineal e a gente vai lá no teste cinesiológico. Se o hemicorpo direito da pessoa, ela está alinhada, então a glândula pineal está dentro do seu nível normal de energia. Se a glândula pineal tem mais acidez do que deveria ter o seu tecido, então nós temos um alongamento do hemicorpo direito. Quanto mais alonga, mais ácido está esse terreno biológico. Então, a gente pode dizer, eu posso, pela bioenergética, Vera, perguntar qual é o nível normal de energia dessa glândula pineal.
de 0 a 10 e 10 a 20, e a glândula, o corpo do paciente vai responder isso para nós. Qual é o nível de energia normal da glândula? E quanto que está fora? Quanto que eu tenho que deixar esses ímãs para regular essa função dessa glândula pineal? Se eu aplico o ímã na região, que é aqui na coroa da cabeça, para testar a glândula pineal, se eu aplico o ímã ali, e o organismo, ele reage, ao invés de alongando o hemicorpo direito, ele encolhe, a perna encurta, porque o biomagnetista, a gente fala que... Você tem que observar o corpo, né? O corpo, a resposta cinesiológica. Então, se ele encolhe, ali eu tenho uma disfunção daquele tecido para maior alcalinidade. Então, tá menos ácido do que deveria estar. Para equilibrar, a gente usa os mesmos ímãs. A gente usa o polo sul do ímã, onde está ácido, e o polo norte do ímã. Para ele inverter a polaridade do pH. A gente não pensa muito em inverter. Quem pensava em inverter era um outro pesquisador que veio antes do Dr. Isaac Góes Duran, o Dr. Richard Briggemeyer, que ele era um médico da NASA, e tudo isso foi descoberto na análise dos astronautas. Quando os astronautas saem do nosso campo magnético, ficam lá no espaço, que nem esses que estão perdidos lá, eles estão falando assim, desses que estão lá no espaço, né? Está desmineralizando, né? Estão perdendo a massa óssea, o sistema... A massa muscular também. A massa muscular, por causa do cálcio, né? Que é o mesmo processo, porque falta magnetismo na célula para ter energia. E também acaba disfuncionando o sistema imunológico, o sistema psicoemocional, nervoso, como um todo, né? Quanto mais tempo eles ficarem fora, maior a disfunção. Então, o que acontece? Esse médico, ele descobriu isso lá na década de 80, quando teve também um evento onde ficaram os astronautas lá algum tempo. Quando eles voltaram, todos eles tinham uma perna mais curta do que a outra. Nossa, que coisa! Antes de ir para o espaço, esses astronautas, eles foram medidos, pesados, passaram por todos os exames, né? Tudo, fizeram um check-upão. E quando voltaram, eles estavam disfuncionais. E aí o Dr. Richard Briggemeyer, ele buscou os campos magnéticos, o ímã, polo sul e polo norte, para fazer isso que você falou. Atrair essas cargas, fazer esse equilíbrio, disfuncionar uma região. O Dr. Góes veio depois dele, fez o curso com ele, se formou com ele, mas o Dr. Góes foi além. Ele descobriu que quando eu tenho uma disfunção num órgão que tende à alcalinidade, um outro órgão se sacrifica para corrigir aquele problema. Né? Muitas vezes a gente fala que é o fígado, que é o rim, né? Quando a gente estuda na medicina convencional, são os órgãos que pagam o pato. Né? E o corpo prefere sacrificar um rim do que manter o pH disfuncional do sangue. Interessante, doutor, eu fico encantada com isso. É lindo, é lindo. E aí o Dr. Góes, ele pegou e descobriu que tinha uma ressonância entre o H+, que estava mantendo lá a pineal ácida, e o OH- que estava mantendo o timo alcalino. E que essa ressonância entre esses dois órgãos precisava ser tratada com os campos magnéticos para formar água. Então, qual que é a função? A gente aplica um ímã aqui e um ímã aqui, para que aquela sobra de elemento bioquímico que está aqui, com essa sobra que está aqui, se junte e forme a água. Porque os elementos em ressonância, para nós, biomagnetistas... Para não sacrificar o rim, né? Para não sacrificar o rim, o fígado, ou o pulmão, que são os órgãos que vão tratar o corpo como um todo. Eu conheci um livro do Bruce Lipton, que é um biólogo, você conhece, né? Eu achei tão interessante quando a gente compreende qual é a potência que a gente tem, né? Em relação a captar alguns antenas aí que mudam toda a estrutura do nosso corpo. Então, a glândula pineal, a função dela é captar, transformar em neuroquímico para ir para a célula, para a membrana da célula, é isso mesmo? Para a membrana da célula, e ali ela faz a mudança do núcleo da célula. Isso é uma coisa tão importante porque as células nascem, morrem e elas multiplicam. Então, você tem uma base de célula com informação correta, você começa a ter duplicação dessa célula. Certo. Ao passo que se a informação foi uma informação negativa, ela também se reproduz. Só de entender esse aspecto de informação para a célula, lá para o núcleo dela,
o núcleo, a função dele é replicar a matriz do que ele vem de informação. Então, o quanto é importante a gente receber informação e transformar em neuroquímica, que isso que é a função da pineal, trazer para a gente essas conexões. Por isso que quando às vezes você está pensando numa pessoa, você entra naquela frequência, como que mudar isso? Como que ajuda? Nossa, isso ajuda você a entender isso. Porque, ó, não quero estar nessa frequência, não. Muda isso aí. Muda isso aí. Muda isso aí porque tô fora. A nossa mente, né? A nossa mente pode mudar uma frequência. Não, e você fica mais exigente porque você já conhece. Não quero estar na frequência dessa pessoa assim. Pronto. Ah, tá azedo, vai dormir. Vai comer docinho, vai fazer atividade tá querendo física. Brigar? Vai pular do caminhão que você tá perdido. Então, assim, você consegue ser rigoroso com isso pelo conhecimento, né, doutora? Como é que a gente busca tudo isso e resolve já os sintomas, resolve a causa, coloca isso tudo em equilíbrio. Em que momentos que se aplica? Hoje, como é que a medicina enxerga esse processo todo? Ela praticamente vai ser obrigada a entender tudo isso, porque as pessoas buscam resultados melhores e rápidos. Sim. E não invasivos, não é isso? Sim. Então, como que a parte médica, que a gente integrar isso à medicina, o quanto é importante chamar os médicos para conhecer. Para ouvir, para ouvir, pelo menos. Uma explicação dessa que você deu agora abre a cabeça de qualquer um. Pode ser médico, cientista, qualquer pessoa. Qualquer um entende. Quem é da área da saúde entende essa linguagem. E consegue conectar. Basta analisar com profundidade todo o processo, a teoria das práticas integrativas. Sabe o que eu vejo, Vera? Que nós somos integrativos. E a gente está vendo que as pessoas estão buscando. Como a gente falou antes, o conhecimento ele é libertador. Quando a gente entende que a gente não é só a dor, que a causa da dor ela pode estar escondida num outro órgão, né? Às vezes a pessoa tem dor lá da fibromialgia, por exemplo, né, que eu citei antes, tem dor aqui, tem dor ali, a dor caminha, né? A gente fala, né? A dor anda. A dor anda. Já. A dor anda. A dor anda. Um dia dói aqui, qual o dia que não tá doendo nada? Qual é? Então, para nós biomagnetistas, a gente vai tratar a fibromialgia aplicando os ímãs na palma da mão. Tão longe da dor. Claro, às vezes pode ser que a pessoa tenha dor na mão também, mas tem né? ligação. Então, tem ligação. E os cientistas pesquisaram isso e descobriram que aqui na palma da mão nós temos um feixe de neurônios, né? Que ele é gatilho de estímulo para o nosso cérebro mandar dor para um outro lugar do corpo. Aí eu falei, quando eu vi essa pesquisa, eu falei assim, nossa, mas há 30 anos o Dr. Góes diz para colocar um imãzinho aqui na palma da mão que vai melhorar a dor. Né? Por que não ouvir? Então, a gente tem que levar, Vera, essa informação para a área da medicina com mais cautela, com mais ciência. A gente tem que estudar, os terapeutas precisam se preparar. E foi esse o motivo pelo qual eu incentivei em 2020 a que nascesse a Associação Brasileira dos Biomagnetistas. Primeiro, por quê? Porque que é a Abrabio. Que é a Abrabio, isso mesmo. Então, a gente fundou a Abrabio. Então, ela já tem 4 anos de idade. Eles são apoiadores da Expo Quantic, viu, gente? A gente tá muito contente por isso. Porque a gente é afim. Nós queremos o mesmo propósito, que é trazer opções para as pessoas melhorarem. Eu tenho conhecimento e cultura. Levar para a área da medicina, porque eu vejo assim, Vera... Fugir do amadorismo, fugir das pessoas que fazem por fazer. Que dizem que é espírito que faz, que é... Não, tem que trazer para a área da... Tem que mudar a nossa linguagem como terapeutas. Isso só se faz estudando. Então, outra coisa que eu vejo, como os terapeutas têm dificuldade de falar o que fazem, de embasar o que fazem, não conseguem explicar para o paciente, e aí o paciente tem vergonha de falar para o médico que está utilizando uma prática integrativa complementar ao tratamento medicamentoso, ou ao tratamento que o médico indicou ali, seja fisioterapia, seja psicologia. Então, de repente, às vezes o paciente chega e fala, eu estou aplicando ímãs também, doutor. Daí o médico fala, ímãs, o que é isso? O terapeuta fala lá com os pés e bota uns ímãs no meu corpo. Nunca isso vai vir, né, vai ter crédito. Mas por que não o paciente fala isso? Porque o terapeuta também não tem
não tem a linguagem adequada muitas vezes para ensinar para o paciente o que está fazendo, para explicar para ele, para que ele chegue Porque no é médico. importante que o paciente tenha conhecimento junto com o terapeuta. Junto com o terapeuta. Porque ele também vai identificar a melhora. Porque Por a isso- melhora vem e ele não sabe nem do que, né? Por isso que eu acho que esses eventos que a gente está fazendo, essa comunicação, essa informação à população é importante, porque muda a nossa percepção como terapeuta do paciente e vai levar isso para frente também. E aí, eu atendo pacientes da área da oncologia, o biomagnetismo na oncologia, ele tem um resultado incrível. A gente é muito bom. Eu falo para engravidar. O Clóvis fala assim, o meu marido fala, quem vem fazer a terapia, ou engravida ou é engravidado. Que legal. Então, a gente é muito bom na área da fertilidade, a gente é muito bom na área da dor, muito bom mesmo, dores crônicas, agudas, a gente tem muitos estudos já. Aí a gente é muito bom na área da oncologia. Então, nós temos casos de pacientes de câncer de bexiga, que quando chegou o momento da cirurgia, o médico abriu, o paciente falou, cadê o fenômeno tumoral que estava aqui? Virou uma pelezinha, ele secou. Não deu tempo do corpo absorver tudo, mas ficou só a pelezinha ali. A gente tem casos assim. Tem casos de câncer de próstata, adenocarcinoma prostático, displasia de próstata. A gente tem um projeto em Presidente Prudente de uma biomagnetista nessa área, porque o resultado é incrível. E muitas vezes esses médicos escutam falar que a gente está atendendo. E daí, às vezes, você atende um paciente, 2 pacientes do mesmo médico. E os pacientes têm coragem de falar que estão fazendo biomagnetismo medicinal. Mas então, você vê, olha a sua palavra. A pessoa tem que ter coragem para dizer que está fazendo um negócio que coragem. ciência já está explicando, Sim. a física explica, Sim. né? Então, É triste, mas nós estamos num momento onde vai mudar, vai virar essa chavinha. Porque os médicos também estão virando integrativos. E os terapeutas integrativos também. Não tem mais que ter essa briga, esse paciente é meu. Ai, mas se eu tô com um paciente aqui e eu for encaminhar ele para medicina, às vezes no rastreamento do biomagnetismo, Vera, a gente identifica um fenômeno tumoral. Quando esse fenômeno tumoral, ele tá só na parte energética, ou seja, o que é só na parte energética? Você tem o gatilho da expressão gênica do câncer. Esse gene, ele fica lá num período de latência, vamos assim dizer, para falar de forma simples, né? Num período de latência. Ele fica quietinho, dormindo lá. Isso. E aí ele precisa que tenham agentes externos. A pessoa fuma, a pessoa não se alimenta, a pessoa não isso, para que isso evolua. Porque o nosso sistema imunológico, ele tem a capacidade, né, programas de reparo. E isso, ele tem programas de ajuste, de reparo, de matar aquela célula cancerosa. Mas o que foi que fez ele não enxergar aquilo e não conseguir resolver o problema? A frequência, né? E aí a pessoa fica naquele período alimentando aquela célula cancerosa, ela consegue se multiplicar além da capacidade do corpo regenerar. E aí o processo evolui. Quando tem o fenômeno em si, que é o tumor. Então, a medicina, por exemplo, enxerga lá um nódulo na tireoide. E um nódulo na mama, por exemplo. Ah, ele já quer arrancar, né? Dependendo da classificação dele lá. Ou então, entra naquele período de vigilância ativa. Ah, então, olha, nós encontramos um nódulozinho aqui. A cada 6 meses a gente vai te acompanhar. Se acontecer alguma coisa e evoluir, a gente entra, né? Arranca, faz a químio, faz a rádio. Então, nós, biomagnetistas, muitas vezes a gente identifica o fenômeno tumoral antes. Porque energeticamente, para nós, ele já é um câncer. Muitas vezes o paciente chega com diagnóstico de câncer e para nós, biomagnetistas, na nossa interpretação clínica do nosso rastreamento... Ainda não é. Ainda não é. Então, existe ali uma diferença de diagnóstico energético e diagnóstico laboratorial, né, anatomopatológico. Nossa, como tem peso... a pessoa conhecer sobre tudo isso. Por que tem um peso? Porque o terapeuta muitas vezes tem que encaminhar para o médico, porque ele viu o fenômeno. Energeticamente, a gente faz várias sessões e aquilo desaparece, mas se tiver físico, precisa da ajuda da medicina. Então, o terapeuta tem que conhecer para encaminhar para o médico. E o médico, quando vê que tem um fenômeno, que está lá, um nódulo, que vai ficar em vigilância ativa, manda para o biomagnetista, para que a gente possa tentar fazer com que esse nódulo tenha uma remissão. Claro, isso pode acontecer. E é um trabalho conjunto. Mas a gente só vai conseguir chegar nesse patamar se a gente crescer todo mundo junto. Os médicos aqui, a gente aqui, sem orgulho,
sem Ego, vaidade, né? sem ego. Então a gente precisa dar as mãos. E esse vai ser um trabalho, né, gigantesco que a gente tem Eu acho para que fazer. ainda tem médicos com essa resistência, por quê? Eu considero, porque o meu marido é médico e eu vejo o esforço dele para encontrar soluções mais práticas para as pessoas. Eu vejo o quanto ele orienta até não chegar, mas eu também já vi muita gente falando: e aí, doutor, qual é o remédio que você vai dar? Aham, sim. Ele explicou tudo que pode ser, que não pode ser. Tá, doutor, e aí, qual é o remédio? Verdade. Tem que, pelo menos, dar uma Dá vitamina para a pessoa sentir que é um remédio. Tem que ter uma coisa física também, né? Tem que ter uma coisa física. Você sabe que eu vejo que nós temos muitas O médico terapias... também tem que ter muita paciência, porque as pessoas, elas querem a coisa de medicamento. Eles aprenderam isso. Sim. A tratar doenças. E remédio bom é aquele que é amargo, que é ruim, né? Não, e é caro. E é caro. Nossa, eu tô tomando um medicamento de 30 mil reais, tá? Faz efeito. Faz efeito. Então, assim, tem coisas que ainda tem o comportamento, sim, que ainda as pessoas precisam amadurecer a informação, e é um risco para você falar: olha, faz isso que pode dar certo. Sim. Porque vai que não dê naquele momento o estágio da doença, tem que ter compreensão de tudo isso. Uhum. Então, assim, é um processo até de cultura, né? A mudança da cultura. E vai ter que mudar. A visão, né? Tanto do médico quanto do paciente e do terapeuta. Então, tudo isso eu atribuo, assim, a esses eventos mesmo que a gente está promovendo. É verdade. Dá um trabalho, gente, dá um trabalho de pesquisa, dá um trabalho financeiro muito grande. Apoiadores que precisamos trazer para o evento também para apoiar financeiramente, porque não é fácil a gente trazer tantos profissionais e todo mundo ajudando a acontecer o movimento, porque é um movimento quântico mesmo. Como é que elas vão sentir? Eu estava vendo um rapaz que promoveu uma árvore líquida. Você já ouviu falar? Não. Não? Ele desenvolveu um processo de algumas células, algumas algas, que ele forçou a alimentação dela em carbono, e ela se alimenta disso, ela se alimenta do hidrogênio, e esse movimento de água faz a captação pelo ar. Eles vão colocar, acho que até agora na Fórmula 1. Todo mundo que eu mostro aquilo... Fica impressionado. Como assim? Equivale ao movimento de 40 árvores. Nossa! Ele encontrou um mecanismo que consegue mudar a qualidade do ar com o efeito de 40 árvores. Ele vai colocar, acho que na Fórmula 1, um monte daquilo. E fica todo mundo encantado. Não, eu quero isso na minha empresa. Não, eu quero isso em tal lugar. Eu quero isso. Ele construiu uma coisa tão diferente. Nós estamos lutando para ele poder vir na feira e compor com a gente esse projeto. Simples. Aí o outro, eu não falei para você, que ele pega do ar e ele transforma em água. De torneira, você abre a quantidade de água. Que, meu Deus, é mágico, isso é mágico. Não é ciência. É ciência, ó. Então, parece mágico. Como é que acontece? Ele estudou aquilo, ele se comprometeu com Deus até, direcionando para um plano divino mesmo. E tudo isso as pessoas precisam saber. Elas precisam acompanhar. É claro que lá a gente vai ter outras coisas para alegrar o ambiente, para ter coisas de novidade. Mas tudo que você olhar vai ter uma função para as pessoas enxergarem aquilo diferente. Gente, eu já posso produzir água. Ai, meu Deus, né? Eu já posso produzir ar. Eu posso de melhor qualidade, sabe? Então, assim, mas não vamos acabar com as árvores. Isso não é para acabar com as árvores, gente, pelo amor de Deus. Por favor, que tem a terapia de abraçar a árvore, tem, né? A coisa é viva. E ali tem que ligar na eletricidade que funciona daquela forma. Então, tudo isso que a gente vem trazendo de novidade, a Expo Quantic está prometendo esse espaço de movimento. Se vai dar tudo certo, eu acho que vai. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Se vai, vamos dizer assim, surtir o resultado. A primeira foi um sucesso, mas ela era bem menor, tem, né, um menor número de pessoas, o espaço era menor.
E agora dobrou tudo, aumentou tudo e está muito bem planejado. A gente vem aglomerando, né? Está muito bem planejado, mas é o diferente. As pessoas querem conhecer. E nós queremos trazer médicos para vir conhecer essas terapias que possam integrar no trabalho dele. E ele faz o sucesso. Uhum, Ele certeza. faz o sucesso. Certeza. E o que a gente pretende também, que é, vamos dizer assim, um contexto que eu achei tão interessante, que eu ouvi lá no HC. O pessoal está prometendo saúde crônica. Oh! Que mudou, Eles querem né? desviar da doença crônica. crônica. Ah, você tem uma doença que é autoimune, que é alta isso, que é alta aquilo. Não, agora a nossa projeção é trazer saúde crônica. Tem Olha que trabalhar com a espetáculo. prevenção das doenças Prevenção crônicas. das doenças. Esse sempre foi o nosso Isso é o caminho. projeto de vida mesmo. E nós utilizamos disso o tempo todo, porque a gente acaba sendo o exemplo, Uhum. né? De treinar, de melhorar a saúde. Ninguém acredita na idade que a gente tem. A gente já é avó, já tem neto, né? Tá, quase que eu falo pro meu filho, nossa, como você tá velho, né? a mãe junto ali. Ali. Brincando, né? A gente tem assim, nossa, parece que eu sou sua filha. Mas você sabe que as pessoas falam pra mim, Vera, que depois que eu comecei com as práticas magnéticas, que eu rejuvenesci. E eu me olho nas fotos antes e agora, eu vejo que eu rejuvenesci realmente. Eu me sinto... Eu mudei um pouquinho a minha estrutura que eu era muito magra e eu tinha um pouco de complexo disso. Parecia que não valorizava. Aí eu ainda brinco com a estética. E você ser muito magra também, mas eu comia bem, não tinha problema nenhum de saúde e tudo, mas era muito magra. E aquilo me incomodava. E quando eu comecei a ter um pouco mais de corpão, agora exagerou um pouquinho, mas... Agora você vai para o equilíbrio. Então, agora para reduzir o peso, assim, tô com um pouco de dificuldade, porque não quero... O metabolismo fica mais lento também, Não, né? e também tem uma questão de sensação mesmo. Parece que vai disparar, vou emagrecer tudo. Não, eu não quero aquele momento. Então, eu acho que eu me sinto melhor agora. Uhum. E parece que eu rejuvenesci também. Olha que bom. Ou mesmo que eu olho fotos de 2017 e falo, caramba, tá a mesma coisa. Ou pelo menos tá conservada. Tá conservando. Então, essa informação para minha célula, não sentir a idade que eu tenho, sim, ela passou essa informação e a célula tá obedecendo. Então, a pele eu acho que tá boa. Tem algumas coisinhas que pode corrigir, mas... A gente sempre sabe que a idade realmente vai acontecer, né? Então, por pintar o cabelo. Então, a gente vai buscando esses resultados. Isso vai te fortalecendo para grandes projetos. Certeza. Às vezes eu paro assim e me assusto. Falo, nossa, meu Deus, já chegou até aqui. E ele andou, e ele tá andando. E assim, claro que com toda a contribuição de Deus, porque... Parece tudo realmente um milagre das coisas. A gente enfrentando, né, todo um país em movimento também, claro, né? A gente sabe que as questões políticas apertam todo mundo, muitos juros, muitas coisas. Então, tudo isso mexe com o estado emocional. Poxa, arrisco, não arrisco? Não, mas eu vou investir porque as pessoas precisam saber. As pessoas precisam ter conhecimento de tudo isso. Merecem. E merece eu tô treinando isso, eu tô treinando merecimento. Merece. Gente, é um treino esquisito, sabia? você achar que você tá merecendo tudo aquilo. É bom demais quando você acha que você já merece. Quando encarna o merecimento. Precisa, né? Focar nisso. Nossa, mereço tudo isso, porque eu sempre fui nessa linha de altruísmo, de não prender nenhuma informação. Eu conto tudo, às vezes nem deveria tanto. Mas assim, olha, o pulo do gato é esse, tá? Faz assim, faz assado que você já resolve. Sou do seu time também, viu? Sabe? Porque a gente prender informação, tudo não isso... ninguém, né? Desmerece até. Tem que compartilhar. Para crescer, tudo que compartilha então, cresce. Às vezes o pessoal fala, nossa, você tem sorte. Não. Eu tô trabalhando. A gente trabalhou para isso. Trabalhando. Nossa, ter vocês aqui com a gente tem sido tão gratificante. Eu queria te falar isso ao vivo, falar isso... Olhando nos teus olhos, porque aparecer pessoas como a doutora Adriane, a Silvana, a turma toda que está chegando, que vocês trouxeram um monte de gente lá. Quanta gente nova. Quanta gente nova.
e cada uma com uma experiência para contar para a gente. Então, nós vamos nos ver na feira. Eu quero ver se a gente consegue se ver antes para fazer mais uma entrevista dessa. Deixa seu recado, deixa o seu contato para o pessoal do podcast, porque eu sei que muita gente vai querer, nem que seja à distância, falar com você. Tá ótimo, então. Bom, quem quiser me encontrar como professora, pesquisadora, eu ensino as práticas magnéticas, ministro os cursos. Você pode entrar no site do Instituto Parmagnético, pode entrar na Associação Brasileira dos Biomagnetistas, a Abrabio, ali a gente tem os biomagnetistas associados, tem os nossos contatos. Quer o atendimento presencial para ver como acontece? Bora lá na Expo Quântica, que a gente vai estar lá mostrando para vocês como é a terapia, porque aqui eu falei muitas coisas e tem muito mais para ver. Biomagnetistas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, biomédicos. Todos nós podemos trabalhar com as práticas integrativas e complementares e também todos os terapeutas, né, que estão se engajando aí. Muitas vezes a gente precisa ter uma prática que ela tem a parte energética, mas tem a física também. O biomagnetismo medicinal é o caminho. É uma terapia incrível, então a gente vai tá lá ministrando o tema, explicando um pouquinho mais, desenhando, né, um pouquinho mais profundo também, trazendo os estudos científicos para embasar o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Então, bora lá para a Expo Terapêutica, dia 29 e 30 de março, né? Eu perguntei 3 vezes se era essa data. 29 e 30 de março. Pronto. De 2025. De 2025. Vamos estar juntos aí compartilhando. Nós temos, além do biomagnetismo medicinal, nós temos o desbloqueio emocional magnético, novas percepções neuronais, que é outra prática que vai trabalhar com crenças, com a parte mental que a gente também precisa integrar. E também tem a epigenética bioenergética, que vai trabalhar a expressão gênica das doenças, aquelas doenças hereditárias, muitas vezes que a gente fala, sou fadado a ter o diabetes porque o fulano tinha, o ancestral Mas vai teve. ver a sua alimentação agora, né? Isso, então vamos entender como gerenciar a nossa saúde, como proliferar a nossa saúde, porque o caminho é esse, né? Ninguém vai cuidar de nós se nós mesmos não tomarmos essa atitude. Então, vocês podem me encontrar tanto no Instituto Parmagnético, como podem me encontrar na Abrabio. E nós somos abertos, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem a formação da pós-graduação, então vai começar em fevereiro, após turma 5. Dentro da pós é onde a gente está fazendo ciência. A gente tem projetos de mestrado e doutorado, não pelo Instituto Parmagnético, mas de biomagnetistas que já passaram pelo caminho da pós e estão trilhando o caminho de mestrado e doutorado já na área. Nossa, que então, tem incrível. bastante estudo já. E é um caminho que vai ajudar muito, muito, muito as pessoas. Isso que a gente tem que olhar, né? O quanto que a gente pode deixar de legado e de bem para a humanidade. Porque senão, como é que o Dr. Góes, né, vai conseguir? Ele já partiu desse mundo em 2021, mas como que nós vamos conseguir levar o seu legado adiante para que cada família tenha um rastreador, um biomagnetista para cuidar dos seus, né? Gerenciar e prevenir as doenças crônicas degenerativas é o que nós temos que fazer agora. Não adianta esperar ter 70, 80 anos para dizer, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de, né, comer o doce. Enfim, se você é diabético, sei lá, né, se é outra doença também, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo. Muitas vezes o que bloqueia a gente é a nossa mente. Uhum. Então, hoje a gente tem diversas terapias que trabalham essa questão e todas temos que andar junto. A parte convencional, né? Porque nós, no nosso país, nós temos, o Ministério da Saúde estabeleceu que as práticas são integrativas e complementares. O convencional, para nós, é a área da medicina. Então, nós já temos no SUS 29 práticas. E, quer queira, quer não, lá no SUS, os médicos precisam fazer a indicação para que aquele paciente passe por aquela terapia integrativa. Então, é necessário que os médicos também venham conosco entender o que a gente faz, né? Conhecer o nosso trabalho para que vocês possam indicar aos pacientes também aquilo que eles merecem, que eles precisam, para que a gente não trate somente a dor, mas a causa da dor também, né? Não trate somente o sintoma, mas o organismo como um todo. E a gente está junto para se integrar, né? Integrativo. Eu acredito que vindo muitos médicos conhecer essas práticas até para compor todo esse conhecimento,
engrandece o médico. Claro. Porque, olha, eu não deixo de ir no médico. Nunca. Porque o médico é referência. Mas se ele conseguiu solucionar, mesmo que por uma indicação, esse médico ele vai ter muito valor Claro. para essa pessoa que melhorou tanto. Então, eu assim, tenho até mesmo uma convicção que ciência, unindo a essa interação, né, de conhecimento, que a gente pode ter aqui, na base. Porque nunca pode pensar que é lá no topo de doenças. E ter doenças raras, ter desenvolvimento de outras coisas, tem gente que tinha e nem sabia. É que hoje já tem aparelho para tudo isso. Então, é muito gratificante entrevistar uma pessoa com tanto conhecimento que vem para a gente dar uma palhinha como essa aqui. Porque vai ter muito mais na Expo Quant, que é para isso mesmo, para integrar todas essas pessoas de afinidade. Te agradeço de coração a sua presença. Ela veio de tão longe, gente, lá de Cascavel, lá no Paraná. Lá no Paraná. 1.000 quilômetros mais? 1.000 quilômetros para trazer informação aqui para o podcast. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Um beijo a todos.